papo de hoje também extremamente importante, até porque as mulheres que sofrem com muitas cólicas menstruais, além de terem uma questão que incapacita, acabam muitas vezes colocando uma qualidade de vida em jogo, né? Deixam de frequentar lugares, muitas deixam até de trabalhar. Então, não é uma brincadeira. As cólicas menstruais, de fato, a gente merece uma atenção a mais. E aí a gente convidou, mais uma vez, ele que é ginecologista, doutor Tômio Arazawa. Falei certo, doutor? Falou certíssimo. Aí, acertei. Bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço o convite novamente. Prazer, viu? Tê-lo aqui. E vamos falar de mitos e verdades envolvendo cólicas menstruais. A gente sabe que, até um certo ponto, sentir um desconforto é normal, né, doutor? O que não é considerado normal? Isso mesmo, Carol. Então, uma cólica menstrual que eventualmente começa a impactar negativamente nas atividades diárias da mulher e a mulher não consiga, assim, fazer suas atividades do dia a dia, tenha que faltar na escola, por exemplo, porque as cólicas podem começar desde muito cedo na vida da mulher, né, ou que atrapalhem no desempenho do trabalho, né, não são consideradas cólicas normais, né, e são cólicas que demandam muita atenção de fato, porque muitas dessas mulheres têm essa cólica normalizada pela sociedade, pela família, pelo médico que atende, fala, é normal sentir uma cólica desse jeito. Entendi. Né? E se começa a impactar nesse montante a vida da mulher, é um ponto de atenção, né, para investigar e tratar adequadamente para que não deixe essa cólica atrapalhar tanto a vida da mulher. Tá, e vamos começar com os mitos e verdades, doutor? Pois não. Primeiro na tela, mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV, olha lá. Mito ou verdade, o anticoncepcional ajuda a reduzir as cólicas? Exato, isso é verdade, né? A gente sabe que os métodos contraceptivos hormonais podem sim ajudar a controlar os sintomas de cólicas, né? Tá. Importante ressaltar, gente, que o anticoncepcional não trata a causa, né? Ele vai amenizar os sintomas. Então, se a mulher tem muitas cólicas incapacitantes, né, e que não foi feita uma investigação, antes de tomar a pílula, é importante procurar um médico ginecologista para investigar o que está causando essa cólica. Ainda assim, dependendo da causa, o anticoncepcional acaba sendo, sim, uma alternativa para controlar sintoma. Mas, de novo, ele não trata a causa. E dependendo também da fase da vida dessa mulher, né? Do que ela está vivendo, colocando na balança muitas vezes, porque dependendo da faixa etária, talvez outras coisas sejam mais interessantes. É nesse sentido, doutor? Certamente. O anticoncepcional entra como um tratamento medicamentoso, tem muitos tratamentos para controlar também os sintomas, sem que seja hormônio, e sempre ponderar, né, qual que seria o benefício para a mulher usar o anticoncepcional e quais seriam os riscos também, né? Então, existem riscos associados ao uso do contraceptivo hormonal que precisa ser analisado individualmente para cada mulher. E por isso que a mulher não deve também se automedicar. Ah, minha amiga toma esse, eu vou tomar também. Tem que tomar muito cuidado, Carol. Perfeito. Tá, e tem mais mito ou verdade? Olha lá. Mito ou verdade? Não tive cólica na primeira menstruação, ou seja, não vou ter cólica nunca. Esse é um grande mito, né? O fato de uma mulher não sentir cólicas em uma fase específica da vida não significa que as cólicas não possam vir em outras fases, a depender aí, né, do que está acontecendo ao redor da vida dessa mulher, dos autocuidados que ela tem. Vocês falaram muito bem da parte nutricional, isso impacta muito nos sintomas de dor, mas também nada impede que outras doenças apareçam aí na região do útero ou da pelve que vão proporcionar mais cólicas também ao longo da vida da mulher. Então, não ter cólica numa fase, no início da vida reprodutiva da mulher, não implica que essa mulher nunca vai sentir cólica. Então, uma mudança do padrão de dor requer também uma avaliação, investigação e tratamento. Tá aí. Mais perguntinhas, olha lá. Mito ou verdade? Absorvente interno da cólica, isso é mito ou é verdade? Vamos lá, isso é uma dúvida muito grande entre os pacientes mesmo, né? A princípio isso é mito, tá? Visto que a cólica ele vem do útero, né? O absorvente interno, gente, ele fica dentro do canal vaginal, né? Então ele não influencia na contração do útero ou nos mecanismos, nos fatores que estão levando ao aparecimento da cólica, né? Tá. É importante ressaltar para o absorvente interno especificamente, de ter o cuidado de não deixar muitas horas, né? Deixar o absorvente interno por muitas horas, mais de 2 a 3 horas, pode aumentar sim o risco de infecções, e aí sim, infecções genitais podem ser uma causa de cólica, tá? Então, esse ponto de atenção, mas aí não é o absorvente, né? É a infecção que está causando.
Que veio por uma bactéria. Uma falta de até pensando assim, eu não sei se a palavra ideal seria higiene, mas um tempo ali inadequado do uso desse absorvente interno, né? Ou a presença de uma bactéria sexualmente transmissível, não tratada e não detectada, né? Perfeito. Que aí, mediante uma situação dessa, tem uma chance maior de infectar, né, a região, gerando inflamação e dor. Ah, entendi. Então podem ser coisas associadas. Associadas. Mito ou verdade? Olha lá. Posso até desmaiar de tanta dor. Pode, Carol, isso é realmente verdade, tá, gente? Então, por que isso acontece, né? Por que pode acontecer? O útero é uma víscera, né? Um órgão interno, assim como o intestino, a região dos rins, ureteres. E esses órgãos, especificamente, quando eles têm contrações muito intensas e deflagram uma dor muito intensa, o corpo pode reagir com o que a gente chama de reflexo vasovagal, né? Que tem uma queda da pressão, uma taquicardia, a pessoa fica pálida e muitas vezes perde a consciência, né? São situações transitórias, depois de um tempo deitada, às vezes erguendo um pouco a perna, a pessoa retoma a consciência, né? Mas dores incólicas vindo de vísceras, né? Ou seja, dores do tipo visceral, podem sim causar desmaios, tá? Então isso é verdade. Doutor, mas aproveitando até o gancho, e a gente vai falar da questão da alimentação já, então a cólica é uma contração intensa do útero. E o que alimenta essa contração? É a questão do fluxo mesmo, menstrual? Pessoas que tentam um fluxo maior podem ter mais cólicas? Pois não, Carol. Então, o útero, né, pela estrutura dele, é um órgão muscular. Né? Ele é formado por músculo, basicamente, um músculo do tipo liso, que a gente diz, né? E que tem a ação de contração. E é isso que acontece num trabalho de parto, né? Num parto normal. Né? O útero vai contraindo progressivamente, levando a dilatação do colo do útero e aí para ter o nascimento do bebê. Só que isso acontece também na menstruação, né? Então, ao chegar no período menstrual, o útero contrai para eliminar o endométrio, que é a camada interna do útero, para a renovação para o próximo ciclo. Né? Então, a contração faz parte, né? Ele é um ato fisiológico do corpo, é normal. Porém, as influências externas, assim, inflamação muito intensa do corpo da mulher, ou alterações do útero, ou fora do útero mesmo, como a endometriose, miomas uterinos, adenomiose, ou pólipos dentro do útero, por exemplo, infecções dentro do útero, vão aumentar essa contração, ou mesmo aumentar a informação, a potência da informação de dor que chega para o cérebro da mulher, e aí a percepção de dor vai ser muito mais intensa. Entendi. Então, nessa investigação, a gente precisa avaliar não só o entorno, o ambiente do corpo da mulher, mas também a região pélvica. O que está causando, de fato, mais impacto na sensibilidade à dor dessa cólica. Puxa vida. Então, como o doutor comentou, a gente vai agora ouvir a Natália Barros, que é nutricionista, para a gente falar um pouquinho da questão da alimentação para quem tem cólica, e já a gente complementa aqui no estúdio. Olha lá. Olá, tudo bem com vocês? Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Natália Barros, nutricionista, e vim falar com vocês hoje sobre cólica menstrual. Cólica menstrual é um sintoma fisiológico que acomete as mulheres em idade reprodutiva, algumas com mais sintomas, outras menos sintomas e desconfortos. Isso ocorre em decorrência do aumento dos processos inflamatórios nessa fase pré-menstrual. Então, uma alimentação anti-inflamatória pode auxiliar a melhorar esses sintomas e equilibrar melhor esses processos. Alimentos anti-inflamatórios nós encontramos principalmente no reino vegetal, nas frutas, legumes, verduras, leguminosas, hortaliças, que são alimentos ricos em fibras, em compostos bioativos, em fitoquímicos, vitaminas, minerais, que são componentes que auxiliam nesse melhor equilíbrio do organismo e na neutralização da inflamação. Além disso, esses alimentos favorecem uma saúde intestinal, e o intestino tem um papel central também no combate à inflamação, no equilíbrio hormonal da mulher. Então é muito importante que ele esteja saudável. Lembrando também do consumo de água, que deve ser em abundância em toda a fase do seu ciclo menstrual. Por outro lado, minimizar o consumo dos alimentos pró-inflamatórios, que desencadeiam esses processos inflamatórios, piorando a dor, que são eles os alimentos ultraprocessados, ricos em conservantes, aditivos, os alimentos também de origem animal, principalmente carne vermelha, que desencadeiam processos inflamatórios no nosso organismo. Então, minimizar o consumo deles é bem importante nessa fase. E priorizar também peixes, né, que são ricos em ômega 3, que auxiliam na minimização da inflamação,
incluir gengibre, cúrcuma, que são alimentos muito importantes e conhecidamente por serem anti-inflamatórios. Então você pode fazer chás concentrados nessa fase pré-menstrual que pode ajudar bastante no controle da dor. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido esclarecedor. Um grande beijo e até a próxima! Tá aí, obrigada. Nutricionista Natália Barros, vou deixar o contato dela para vocês, é o @nataliabarros.nutri, @nataliabarros.nutri, vocês já encontram o trabalho. Obrigada, viu, Natália, mais uma vez. Doutora, essa questão da alimentação é extremamente importante, pensando nesse ponto de vista inflamatório, né, como a Natália explicou. No entanto, a gente pode dizer que alguns alimentos podem irritar um pouco mais, não só pensando na questão inflamatória do corpo como um todo, mas num alimento talvez mais picante, um alimento, enfim, o embutido muitas vezes, algo mais, a própria gordura, pode também aumentar essa contração e gerar mais dor? Pode sim, tá, Carol? Isso porque o útero, né, como ele vai ter esse processo das contrações, ele libera naturalmente alguns agentes inflamatórios, que são chamados de prostaglandinas e interleucinas. Então, essa liberação é natural, né, como a própria nutricionista falou. E é isso que vai levar à contração do útero e também relaxamento do colo do útero para permitir a passagem. Então, Entendi. Isso acontece. Só que, como são fatores inflamatórios, a depender do que a paciente está consumindo aí de alimentos, a depender do nível de estresse dessa paciente. O estresse, né? Atividade física, qualidade do sono, tudo isso vai influenciar em mais ou menos inflamação. E mais ou menos inflamação também vai influenciar em mais ou menos dor, né? Seja de cólicas ou de qualquer outra dor, em decorrência de qualquer outra doença no corpo, não só doenças ginecológicas, né? Mas alimentos sim contribuem demais no controle ou na piora dos sintomas. Tá aí. Tem mais, olha lá. Mito ou verdade? Daqui a pouquinho perguntinhas do público, hein? Mito ou verdade? Não posso praticar exercício físico enquanto estou com cólica. Pois bem, Carol, isso é mito, gente. Ela não só pode, mas se possível deve, né? Mas não só no período menstrual, né? A atividade física regular tem um benefício maior quando feito de forma disciplinada. Né? Por quê? Porque o nosso corpo, frente à atividade física regular, vai produzir endorfinas, que são hormônios, aí, substâncias que ajudam a controlar a dor, não só dor em cólica, mas qualquer tipo de dor. Além disso, a atividade física regular melhora a qualidade do sono, os hábitos alimentares das pessoas que praticam atividade física, de modo geral, são hábitos mais saudáveis. Sim. Então, a atividade física regular vai puxar todos os outros hábitos e comportamentos que favorecem controle de sintomas de dor. Perfeito. Tem mais um mito ou verdade, olha só, interessante, olha na tela. Mito ou verdade, fumar pode aumentar as cólicas menstruais? Perfeito, isso é verdade, né? Nós sabemos que o tabagismo, gente, gera uma inflamação muito grande no corpo da pessoa, né? Não só na região pulmonar, mas isso circula. Tanto que o tabagismo é fator de risco para várias doenças, tanto cardiovasculares como infarto, derrame, câncer de todos os tipos praticamente, e o câncer e eventos cardiovasculares vêm de muita inflamação. E como a gente falou, as cólicas vêm da inflamação da região do útero, né? E que todos os fatores externos vão influenciar. Então, pessoas que fumam muito podem sentir mais cólicas. Então, é verdade. É verdade. Vamos colocar a perguntinha do público agora? Cláudia já me indicou que tem várias, olha lá. Maísa, um beijo, obrigada. Quais as recomendações para tratar a cólica em meninas de 11 anos, doutor? Pois bem, Maísa. Bom, primeira coisa que é fundamental a gente esclarecer, não é normal, mesmo em meninas muito jovens, ter muitas cólicas e cólicas limitantes que às vezes fazem ela faltar na escola, por exemplo. Tá? Esse é um primeiro alerta já por uma potencial causa da cólica, que é uma doença chamada endometriose, tá? Que é uma das doenças mais prevalentes nas mulheres, cerca de 10 a 15% de todas as mulheres têm endometriose, e o sintoma mais clássico são cólicas menstruais extremamente intensas, tá? Então, isso é uma coisa importante para a gente chamar atenção. O que fazer, então, com essa menina super jovem de 11 anos? Né? Trabalhar muito na questão alimentar, né? Isso depende muito de como é o comportamento alimentar da própria família, né? Tá. Não o adianta. ambiente que ela vive, né? Exatamente, o ambiente que ela vive lá. E então evitar os alimentos ultraprocessados, processados, né? Os embutidos principalmente também. Isso já pode ajudar muito nos sintomas. Tá.
ver eventualmente com uma nutricionista alguma suplementação mesmo para meninas, adolescentes, tá? Ômega 3, por exemplo, ajuda bastante, é um agente anti-inflamatório, antioxidante, e caprichar realmente nas hortaliças aí, em alimentos mais naturais. Isso pode ajudar bastante. Se não for o suficiente, procurar um médico ginecologista ou pediatra para ter alguma orientação em relação a outras medicações mais específicas. Tá ótimo. Perguntinha do público na tela, olha lá. Sônia, obrigada, um beijo. Hormônios desregulados podem provocar cólicas menstruais? Vamos lá, Sônia, podem sim. A gente sabe que os hormônios são os fatores que vão influenciar o próprio ciclo menstrual. Né? Se a menstruação da mulher não está regulada, geralmente isso é devido a alguma alteração hormonal. Né? E então, observe primeiro seu ciclo. Se o ciclo menstrual não está certinho, vindo naquela data prevista, provavelmente existe sim uma alteração hormonal. Se existe uma alteração hormonal, a forma do útero se preparar para a menstruação também muda. Né? Então, os hormônios que chegam lá nos ovários, dos ovários para o útero, chegam alterados também. Isso pode, num caso, por exemplo, aumentar muito o endométrio, né? Deixar ele muito inflamado com muito estrogênio, sem a progesterona, que vai contrabalancear esse hormônio estrogênio, e isso pode gerar um fluxo menstrual muito intenso, né? E, consequentemente, contrações mais intensas também do útero. Tá? Então, alterações hormonais, sim, devem ser investigados mesmo nessas pacientes com alterações das cólicas e da menstruação. Tá aí. Dá tempo de mais perguntinha na tela. Cláudia, obrigada, um beijo. É verdade que compressas amenizam a cólica menstrual? Sim, Cláudia, é verdade, sim. Então, a bolsinha de água quente, tem até uma bolsinha aqui, né, um gel quente ou mesmo uma bolsa de água quente na região pélvica pode ajudar bastante a amenizar a dor. Então, o calor certamente é um amigo em relação às cólicas menstruais, porém, como um adjuvante, né? Ele só vai auxiliar a amenizar os sintomas. Se todos os meses você precisa fazer uso da bolsa, em uma bolsa muito quente, é mais importante que cuidar da dor no momento que ela vem é investigar e tratar a causa dessas dores, né? E muito cuidado também, porque eu tenho algumas pacientes que chegam com queimaduras de bolsa de água quente na região pélvica. Às vezes a pele vem toda marcada de colocar uma bolsa muito quente. Isso realmente chama muita atenção, tá? Então, não postergue uma investigação caso sua dor seja muito, muito, muito intensa. Tá aí. Muito obrigada, doutor. Sempre agradeço, um prazer. Carol. Você sabe que eu me lembrei com essa história toda e dela falando aí do que colocar. A minha menarca foi muito... Eu era muito nova. E eu só tinha uma única amiga que já tinha ficado menstruada na escola. Então, só tínhamos nós duas. E nesse momento a gente não sabe com quem conversar. Uma coisa é um momento ali da menina interessante. E ela dizia para colocar o saco de arroz na barriga. Era a dica dela. Ai, amiga, olha, vocês colocam um saquinho de arroz na barriga. Mas, enfim, tenho certeza que essas suas dicas são mais interessantes e mais uma orientação adequada para o momento. Mas procure o médico, gente, procure o médico. Mamães, deem abertura para essas meninas, levem-os o quanto antes ao médico, não é, doutor? Quem quiser saber mais do trabalho do doutor Tomio Arazawa é o @doutorabreviado_Tomio, @doutorabreviado TOMYO. Já encontram o trabalho do doutor. Muito obrigada. Até a próxima.